E aí, pessoal ligados no canal, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Vem com a gente aqui falar de futebol. E ontem foi um dia de majestoso lá na Neoquímica Arena, né? O primeiro jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil, envolvendo Corinthians e São Paulo. E tivemos recorde de público na arena. Foi mais de 46 mil pessoas, 46 mil pessoas estiveram apoiando o Corinthians do começo ao fim, como eu falei no pré-jogo. Você que vê o pré-jogo, está gravado aí. Antes do jogo eu fiz o pré-jogo, dei minha opinião e falei que ia ser 90 minutos apoiando o Timão de um jogo de futebol muito interessante, de ambas as partes. Primeiro tempo, um jogo onde as duas equipes se respeitaram taticamente, né? Um jogo muito abaixo tecnicamente no primeiro tempo, pela grandeza que é o jogo, pela grandeza das duas escolas, pela grandeza que é as duas equipes, e não ninguém atacando ninguém indo para cima de ninguém, respeitando muito as posições da linha. Por isso, tornou um jogo ali quase sem chutes, praticamente sem finalizações. Um jogo ali que mudou muito a sua característica para o segundo tempo, porque o São Paulo teve uma baixa. Saiu o Calheri, ele sentiu ainda, inclusive ele chorou na substituição, porque ele sentiu ali a parte posterior da coxa, e ficar fora de um clássico como aquele, e não é um clássico comum, é um clássico onde é o majestoso, né? Toda vez que tem um majestoso decidindo uma semifinal de Copa do Brasil, e já que a equipe tricolor nunca foi campeã, nunca levantou a taça da Copa do Brasil, então seria o campeão inédito ali, né? O São Paulo, porque o Grêmio já foi campeão, o Flamengo já foi campeão, é o atual campeão, o Flamengo ganhou ano passado, diga-se de passagem contra o Corinthians, e pode ter novamente a reedição entre Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil, já que hoje tem outro jogo entre Grêmio e Flamengo. Vamos estar de olho também nesse jogo. Então, no segundo tempo, foi um jogo onde os dois times botaram para jogar, né? O São Paulo sempre ali no meio de campo, como eu falei no início do pré-jogo, dominando bem esse time no meio de campo, tocando bem a bola. Logo aos 2 minutos, Renato Augusto conseguiu um chute, abrindo o placar para explodir o estádio. 1-0 Corinthians. E aí vamos ver o lance mais polêmico do jogo, no empate da equipe do São Paulo. O Luciano chuta a bola bate na trave e na volta bate no calcanhar do Cássio e a bola acaba entrando. E aí o empate. Aí o Luciano, o que ele faz? Ele corre para a bandeira de escanteio, chuta a bandeirinha, dá um pisão na bandeirinha. Lembrando que ali o corner tem a bandeira do Corinthians. E aí ele foi direto com a torcida lá reclamar. Protestar, fazer provocação e tal, né? Então, deixa eu colocar você a par da situação que acontece. Em São Paulo, quando há clássicos entre times paulistas, apenas torcida única. Então, como o jogo foi na Neoquímica Arena, então a equipe, os torcedores só eram permitidos do Corinthians, não tinha lugar para ele comemorar. Então, a questão é o seguinte: comemorar pode comemorar o gol, mas o negócio que ele chuta a bandeira e vai em direção à torcida do Corinthians. Ele vai em direção à torcida do Corinthians e até aquele tumulto. O Renato Augusto foi lá, inclusive, para reclamar dele, para falar, né, tomar satisfação. Pô, você chutou, dá para ver na leitura labial que ele fala. Você chutou a bandeira, né? Dá para ver a leitura labial dele que ele faz na hora lá do lance. E depois teve a confusão toda. Eu não posso mostrar a imagem por direitos autorais, mas você com certeza tem visto já esses lances. E aí o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo. Na súmula, ele anunciou o seguinte, ele colocou lá que o Luciano provocou a torcida e pode citar a violência, porque você vê, o Luxemburgo ele reclamou também, foi uma confusão toda ali, como acontece nos clássicos, por causa do Luciano. E interessante é o seguinte, porque o Luciano já estava pendurado, e o jogador sabe disso, se ele comemorar, ele podia pegar cartão, e aí vai desfalcar o São Paulo no jogo da volta, no 16 de agosto. Tem mais de 2 semanas ainda para preparação.
E aí o Corinthians teve nuances que começou a dominar a partida, embora os números finais deram, o São Paulo deu mais posse de bola. E o São Paulo é bom arrumadinho, toca um pouco a bola. Acho que o Dorival teve as suas mudanças, né, as suas opções de mudanças no segundo tempo, diferente do que do Corinthians. Né? O Vanderlei já começou meio ruim, o time começou a acertar no segundo tempo. Gostei muito do Adson, também jogou bola. A equipe que entrou em campo teve mais vontade. Acho que o Yuri Alberto ficou abaixo do que poderia render, né? Mas novamente o Renato Augusto, bem posicionado, o Murilo lança a bola para ele, e ali conta com a falha do jogador, do defensor do São Paulo, e aí o Renato Augusto meio de bico chuta e faz explodir de emoção ali a Neoquímica Arena, dando números finais à partida. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, sai na frente. E olha que, vendo os números, o São Paulo era favorito, entrava o franco favorito. Mas olha só, em Itaquera, em São Paulo, então é muito difícil ganhar do Corinthians ali. E o que é interessante é que o São Paulo ele vinha com uma pressão na sua própria torcida, porque desde a inauguração do estádio em 2014, ele ainda não tinha feito o tabu. Então isso foi interessante a gente mostrar esses detalhes todos para vocês.